Olá, tudo bem? Para essa questão, eu reescrevi aqui as partes do enunciado, né, que versam sobre como a gente vai encontrar cada trechinho do gráfico. Cada parte é relativa a 1/3 do tempo, né? Então, 1/3 aqui, 1/3 no segundo movimento e 1/3 no terceiro movimento. Mas a gente vai analisar gráfico a gráfico e depois é só juntar os três para formar o total. A primeira informação que a gente tem é que esse móvel vai partir do repouso em aceleração constante. Uma coisa muito importante que a gente tem que perceber é que isso aqui é um gráfico posição por tempo. Então, você dizer partir do repouso não necessariamente quer dizer partir da posição zero, tá bem? Isso foi uma coincidência que aconteceu aqui, mas não necessariamente significa partir da posição zero. Quando a gente está no gráfico posição por tempo e a gente quer indicar que a velocidade do móvel é nula, então a gente tem que fazer o mais próximo de uma reta horizontal, né? Porque com uma reta horizontal a posição será constante. Se a posição será constante, é porque não está mudando, então é porque não tem velocidade. Quando a gente tem uma parábola, a velocidade é dada pela reta tangente a cada ponto da trajetória. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho a minha reta tangente assim, indicando que eu estou em repouso, porque o vértice da parábola, o vértice, tá? Indica sempre um estado de velocidade nula, porque vai haver a inversão do movimento, tá? No vértice, se você continua a parábola, por exemplo, aqui estava descendo e vai passar a subir, ou estava subindo e vai passar a descer. Então, o vértice representa velocidade nula, tá? E para os demais pontos, você pode ir fazendo assim, ó. Aqui inclinadinho, aqui inclinadinho. Veja que quanto mais para cima nós vamos, mais inclinada para vertical ela fica. Por quê? Porque nós temos uma aceleração que está modificando essa velocidade. E quanto mais inclinado para o vertical ela fica, maior é o valor da velocidade. Quanto mais inclinado para a horizontal ela fica, mais próxima de zero ela é. Outra informação importante: a aceleração é constante. A única situação que nós temos para gerar uma parábola no gráfico de posição é que haja uma aceleração constante, tá bem? Com a variação da velocidade constante. Senão, nós teríamos ou uma reta para o movimento uniforme ou um gráfico irregular para o movimento com aceleração variável. Então, aqui nós obedecemos todas as condições. Parte do repouso, então aqui tem que estar o vértice da parábola, né? Por isso que ela começa mais devagarinho e depois começa a subir. E a aceleração é constante, indicando sim uma parábola. Se está com aceleração, então a concavidade dela é para cima. Ela tem que estar sorrindo, positiva, tá? Então, é esse gráfico aqui para o primeiro trecho. No segundo trecho, ele fala que... Opa, pronto. Ele fala que mantém a velocidade constante, né? Se é uma posição por tempo e a velocidade é constante, sendo a velocidade igual à distância dividido pelo tempo, então nós podemos afirmar que o gráfico será uma reta inclinada, porque a velocidade nada mais é do que a distância que a gente anda a cada segundo. Então, por exemplo, se a minha velocidade é de 10 metros por segundo, então em um segundo eu vou andar 10 metros, quando passar mais um segundo eu vou andar mais 20 metros, então vamos colocar valores fantasias, tá? Em 2 segundos eu andaria 20 metros, em 3 segundos eu andaria 30 metros e assim para diante, porque a variação da posição é sempre um valor constante, né? Ela varia a mesma distância em um mesmo intervalo de tempo, constituindo assim uma reta inclinada. Então, a gente sabe que a segunda parte do gráfico deve ser uma reta inclinada dessa forma.
E a terceira parte do gráfico nos diz que o móvel, né, vai reduzir a velocidade com a aceleração constante até parar. Muito cuidado nessa parte, tá? A gente não quer que ele retorne à posição inicial, a gente quer que ele pare. Primeira coisa, reduzir a velocidade significa que a gente vai ter que apresentar uma desaceleração, uma aceleração contrária a essa velocidade, né, que faça ela ir diminuindo até chegar no valor nulo. Se a aceleração será negativa, né, porque a velocidade estava positiva, para que ela se oponha, ela tem que ser negativa, então a concavidade vai estar para baixo, vai estar triste. E nós queremos ir até parar, tá? Lembra que eu falei com você ali em cima? Parar é quando a velocidade é nula. E a velocidade é nula quando a gente tem a reta aqui horizontal, que é essa partezinha do gráfico. Aqui, mais ou menos, já estaria o vértice da parábola, né? Então, ela teria que continuar para cá, se fosse a parábola mesmo. Mas, se ela continuasse para cá, o que que iria indicar? Iria indicar, né, que esse corpo continuou aumentando essa posição devido à desaceleração, mas cada vez ele aumentava um pouquinho menos, né? Até que ele chega na velocidade zero e daí ele para completamente. Se a concavidade da parábola fosse, né, até embaixo, se ela continuasse com a sua concavidade até embaixo, o que que iria indicar? Iria indicar que a sua velocidade passaria a ser negativa, né? Porque agora a minha reta estaria inclinada para baixo aqui no eixo da parábola. Então, é como se ela começasse a voltar nas posições, como se esse trem começasse a dar uma ré, como se ele voltasse lá para o ponto que ele partiu. E não é essa a intenção, né? A intenção é parar no ponto onde ele chegou lá por último. A intenção não é que ele volte para o ponto onde ele partiu. Muito cuidado, porque esse aqui é um gráfico de posição. Se fosse um gráfico de velocidade, realmente deveria tocar o eixo X para indicar uma velocidade nula. Contudo, como é um gráfico de posição, para indicar uma velocidade nula, basta que a gente tenha uma reta horizontal, porque essa reta horizontal será a responsável, né, por gerar aqui a velocidade igual a zero. Tanto que eu coloquei aqui, ó, indica a posição constante após parar, porque quando ele vai parar, ele não vai mudar mais de posição. Por exemplo, se ele parou na posição 1 km, então ele vai ficar parado ali e não vai mais se mover nem para frente nem para trás. Então por isso que a gente sabe que é a posição constante. Uma desaceleração basta ser indicada por uma concavidade para baixo. Perceba aqui que a velocidade, ó, ela começa assim, daí ela vem assim, ela vai diminuindo cada vez mais, vai se tornando cada vez mais horizontal. Com ela se tornando cada vez mais horizontal, ela vai diminuindo cada vez mais. Cada segundo ela se torna menor. Então, é isso que importa pra gente, né? A velocidade se tornando menor até parar. A gente não precisa que a concavidade da parábola continue até aqui embaixo para que ela retorne na trajetória, para que ela dê a marcha ré ali e comece a retornar nas posições até atingir o ponto onde ela saiu, né? Se a intenção dela é chegar lá do outro lado, não faz sentido, né, que ela vá e depois volte para o ponto onde ela partiu. Ela precisa chegar lá no ponto onde ela queria, né, ficar um tempo parada, enfim, para sair as pessoas, carga, descarga. Então, esse tempo aqui parado, né, quando ela chega completando o seu movimento lá na outra ponta do trajeto, é essa reta horizontal que tem ali no finalzinho.